Olá, neste vídeo faremos uma roda de conversa para falar sobre a atuação do terapeuta ocupacional no Hospital Universitário de Brasília. Convido para compor a mesa Yara Helena Paiva, Fernanda da Rosa, Geisa Souza e Antônio Júnior e Túlio Medina. Sejam todos bem-vindos e as discussões permearam 3 eixos principais, que nós falaremos um pouco sobre a atuação da terapia ocupacional na unidade de manejo da síndrome respiratória aguda, a USRAG. Falaremos também um pouco sobre a atuação da gestão frente à pandemia e também falaremos a importância da vivência nesse momento de pandemia para a formação dos residentes universitários. Passo a palavra para a Geisa Souza, que fará uma abertura da mesa, falando um pouco sobre a terapia ocupacional para os nossos espectadores que ainda não têm conhecimento sobre a nossa profissão. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é Geisa, eu sou R2, terapia ocupacional, já estou no meu último ano. E a terapia ocupacional, ela é uma profissão que atua também no contexto hospitalar, dentro de uma equipe multiprofissional, né? E ela visa ver o paciente, ver o indivíduo como um todo, dentro de todos os seus aspectos sociais, culturais, funcionais, cognitivos, e traçar um plano terapêutico adequado para esse paciente nesse processo de internação. Então, a gente também trabalha muito com a busca, né, o que nos norteia, é a busca pela independência desse paciente dentro das suas possibilidades e o retorno para as atividades de vida diária desse paciente, melhorar a qualidade de vida e minimizar os impactos que essa internação pode ter causado. Então a gente também procura resgatar os elementos do cotidiano desse paciente, desse repertório ocupacional, o que ele vivia, né, fora do hospital, fora desse processo de internação, e resgatar isso, também promover atividades terapêuticas que possibilitem o retorno dele, né, a independência dele da melhor maneira possível para essas atividades de vida diária, para esse contexto em que ele estava inserido. Tá certo? Então a gente vai também... Como eu finalizo? Então vamos explicando um pouquinho das nossas condutas daqui para frente. Bom, só para complementar o que a Geisa trouxe, né? Quando o paciente, o sujeito, ele vem para o hospital, ele tem uma ruptura, uma quebra na sua rotina, no seu cotidiano, né? E aí isso tem muitos impactos, né? E aí mesmo estando aqui dentro do hospital, a gente pensa, mas agora ele está internado aqui, ele não tem o que fazer. Não, mas se a gente pode favorecer que ele consiga se alimentar sozinho, que ele consiga tomar um banho da forma mais autônoma e independente possível, isso vai ajudar a melhorar, né? Na melhora do quadro. Então a gente tem esse papel de favorecer essa autonomia, essa independência também aqui dentro do contexto hospitalar, diante das possibilidades do sujeito. Dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai entrar no primeiro eixo temático, que nós vamos falar sobre a atuação da terapia ocupacional na USRAG, conforme eu disse antes. Então passo a palavra para a Yara Helena Paiva, falar um pouco sobre esse assunto. Dentro das diversas áreas e cenários de atuação da terapia ocupacional, né, esse momento a gente, como o Túlio trouxe, a gente vai estar falando especificamente da nossa atuação aqui no Hospital Universitário de Brasília, na unidade, né, de manejo da síndrome respiratória aguda, que a gente chama de USRAG. Então, essa unidade, ela é dividida, né, em um espaço onde a gente tem os pacientes que estão mais comprometidos em termos da questão, né, respiratória, principalmente. Então, eles estão, na maioria dos casos, estão intubados. E é outro espaço que tem os pacientes que não foram intubados ou que já foram extubados e que, nesse momento, estão acordados, comunicativos, necessitam, às vezes, só de um suporte, como um catéter de O2, ou então estão sem desconforto respiratório e estão terminando o tratamento aqui, internados nesse espaço. Então, a terapia ocupacional, ela atua mais especificamente nesses pacientes que não estão intubados, né?
que já estão numa fase de recuperação e esse resgate, né, como foi falado pela Fernanda, das atividades do dia a dia. Para a gente e qualquer outro profissional entrar nessa unidade, todos nós fomos treinados, orientados e preparados no que diz respeito ao cuidado, tanto para a gente quanto profissional, quanto para o paciente. Então a gente passa tem um fluxo, né, uma organização de paramentação, né, usando todos os equipamentos de proteção individual, e assim como também a desparamentação, que também tem uma sequência, né, e tem uma lógica para a questão do cuidado, tá? Lá na unidade, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha de uma forma integrada. Então, essa equipe ela é composta, né, dos médicos, a grande maioria são pneumologistas e infectologistas. Nesse grupo também tem os residentes de várias áreas, né, daqui do hospital. A equipe de enfermagem, que é composta pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Aí vem, né, a nutricionista, a psicologia, a fisioterapia, o serviço social, a terapia ocupacional e também a farmácia e também o pessoal da odontologia, também que presta assistência aos pacientes internados. O que a gente tem observado aqui, falando especificamente desse perfil desses pacientes que estão vindo para o hospital universitário, a grande maioria, né, são pacientes idosos, sendo que a gente já teve também pacientes adultos jovens, obesos, pacientes com histórico, né, com comorbidades como diabetes, doença renal crônica que se agudiza, né, ou então que acabam tendo comprometimentos. E então, de que forma que a terapia ocupacional vem atuando com esses pacientes que não estão, né, entubados? A gente visa reabilitá-los o mais precocemente possível, favorecendo não só o retorno, né, como já foi falado, o retorno mais rápido à sua independência, a realização das atividades. Então, a gente procura, para que ele possa realizar essas atividades, ele precisa ter uma condição física adequada. Então, a gente trabalha nessa questão da condição física, com todas as etapas funcionais. Então, se ele ficou muito tempo acamado, ele precisa se preparar para sentar, levantar e andar, né, para realizar essas atividades. Assim como aspectos relacionados à cognição, né, como por exemplo a desorientação. Principalmente os pacientes idosos que com pouco tempo de hospitalização passam a ficar mais confusos, né, e desorientados. Então, esse é o objetivo central, né, maior nesse momento da atuação da terapia ocupacional com esses pacientes que estão internados na USRAG. Acho que é importante também a gente falar que esses atendimentos eles não estão sendo feitos só para os pacientes, a gente também está atendendo um pouco os profissionais que estão trabalhando lá, que estão no momento de estresse, que estão no momento de cansaço físico, né, e emocional, e nós temos trabalhado com intervenções voltadas para práticas de atividades corporais, pensando justamente na qualidade de vida desse profissional e proporcionar um melhor ambiente, um melhor local e um ambiente de trabalho. Então, é importante ressaltar que a terapia ocupacional vem trabalhando não somente com os pacientes, mas também com os profissionais, e nós temos feito atividades voltadas para práticas corporais, pensando principalmente na qualidade de vida dos profissionais. Então, dentro desse contexto hospitalar que tenha sido aqui dentro do Hospital Universitário de Brasília, a pandemia tem causado efeitos deletérios à saúde e à vida das pessoas. E pensando nisso, a terapia ocupacional tem feito linhas de frente de atuação tanto na USRAG, né, junto aos pacientes com Covid, como também pensando no sofrimento psíquico daquelas pessoas, principalmente dos familiares que estão distantes de seus familiares, não têm notícias, e muitas vezes, diante desse contexto de tensão, de medo, eles geralmente entram em desespero, uma certa angústia, um certo medo. Então, aqui dentro do Hospital Universitário de Brasília, a terapia ocupacional, junto com uma equipe multidisciplinar, tem atuado
juntamente com os familiares, fazer um acolhimento, dando notícias, contactando e dando informações sobre o estado geral do paciente, fazendo uma escuta qualificada, como também realizando, através do projeto Cuidar, atividades voltadas à equipe que está na linha de frente com os pacientes com Covid, com práticas integrativas, como reiki, como massagens, e tudo isso com uma equipe contraocupacional, a psicologia, a enfermagem. Então toda essa equipe integrada tem atuado juntamente para estar oportunizando uma escuta, um acolhimento, né? Pensando justamente na saúde mental dos profissionais e dos familiares. O nosso próximo tema falará sobre a atuação da terapia ocupacional na gestão durante o período da pandemia. Com isso, eu passo a palavra para a Fernanda, que falará sobre o tema. Bom, eu atuo, né, na unidade de graduação e cursos técnicos, né? Lá, o nosso papel é de oportunizar um espaço de ensino mais adequado possível para as atividades de estágio, internato, extensão. Só que quando chegou a pandemia, a gente suspendeu as atividades de ensino aqui dentro de graduação, tanto estágios quanto extensão. Então, começamos a trabalhar na linha de frente, começamos a ter dificuldade de receber alguns EPIs, porque os fornecedores tinham dificuldade de fazer entrega. Isso no início da pandemia. E aí a gente precisou fazer uma mobilização de atores na comunidade para nos dar apoio, para a gente garantir equipamentos de proteção individual aos trabalhadores. Então a gente acabou se envolvendo um pouco nessa questão da saúde do trabalhador, né? Da gente fornecer equipamentos de proteção individual. Com isso, mobilizamos pessoas que doavam material, pessoas que ajudavam na confecção, por exemplo, de máscara cirúrgica, face shields e outros equipamentos, né? Claro que tudo isso a gente fez de uma maneira muito responsável, né? Essa articulação, procurando fazer tudo de acordo com as normas da Anvisa, tendo a aprovação do setor de vigilância em saúde aqui do hospital, né, do COI. Então a gente teve esse cuidado. Só que daí eram muitas pessoas participando, a gente viu nesse momento o quanto as pessoas queriam ajudar, e articular tudo isso foi um tanto quanto trabalhoso, e aí a gente se envolveu nesse papel, né, nesse processo. Agora, recentemente, a gente começou a ter um retorno das atividades de ensino aqui no hospital, né? Atividades de estágio. Nesse momento, nós estamos agora tentando favorecer um cenário mais seguro possível, tanto para os pacientes quanto para os funcionários e para os alunos, onde a gente está tendo que analisar a capacidade local de cada setor para estar recebendo estagiário, para ser um retorno gradual. A gente está tendo que fornecer equipamento de proteção individual para esses alunos, garantir que tenha. A gente precisa garantir que eles tenham um treinamento adequado. Então agora estamos trabalhando muito nesse papel. E por que eu falo isso? O que isso tem a ver com a terapia ocupacional, né? Eu acho que quando a gente vai trabalhar na área da saúde, às vezes a gente acha que enquanto terapeuta ocupacional a gente vai estar só focado em procedimentos específicos da terapia ocupacional. E não, a gente pode estar se envolvendo em outras frentes, né? Igual a gestão, e às vezes é a gestão, igual aqui no caso, não é a gestão de um serviço específico de terapia ocupacional, é um serviço que está vinculado a outras áreas, né? Então a gente precisa estar aberto e ter saber que a gente pode estar se engajando em outros processos numa instituição de saúde, né? Que não necessariamente estejam vinculadas especificamente à terapia ocupacional, como é o meu caso. Então a gente articula para a gente favorecer um ambiente aqui, um ambiente que seja seguro, né? Um ambiente que seja adequado para as atividades, mas que não está vinculado diretamente ou somente com a terapia ocupacional.
Só complementando o que a Fernanda colocou, que eu acho extremamente importante, é que se a gente for fazer uma análise e aprofundar tudo que ela falou, a gente vê que o objeto central é o paciente, né? E que nós, enquanto profissionais, seja TO, seja psicólogo, enfim, seja médico, seja quem for, a gente tem que estar preparado, e muitas vezes realmente a gente não tem isso em termos de currículo, né, acadêmico, mas a gente tem que ter esse olhar mais amplo em atuar e contribuir para que esse indivíduo, né, que é o objetivo central, tenha o que ele precisa. No caso, né, da pandemia, o que mais chamou a atenção foi a mobilização dos colaboradores, independente da função específica. Então, houve uma integração muito grande no trabalho de buscar recursos para que as coisas continuassem aqui funcionando, a assistência pudesse continuar sendo prestada da maneira mais segura possível. Então, eu gostaria de reforçar assim, duas questões que me chamaram muita atenção. A integração da equipe, era uma equipe multi mesmo, de diversas áreas, né, diversos setores dentro do hospital. O objetivo era único, era comum. E a outra coisa é que, como que dentro de uma situação dessa, de pandemia, né, de um desconhecido muito grande para todo mundo e ao mesmo tempo muito ameaçador, esse sentimento ou essa mobilização, ela acabou extrapolando também no hospital, no sentido de que a comunidade também se sentiu responsável por esse movimento todo. Mas uma coisa que a Fernanda falou que é extremamente importante é que tudo com muita responsabilidade, no sentido de equipamentos adequados e certificados, e em termos de recursos, de que forma a responsabilidade era também na prestação do que estava sendo feito, né? A gente precisava prestar contas nesse sentido, e também na distribuição, para que todo mundo pudesse ter acesso ao que necessitava naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta a essas outras frentes e atuações e capacidades, né, enquanto profissional, de estar contribuindo, participando e realizando, né, o que é necessário. E aí também, só para a gente complementar também aqui que você falou, a gente teve um envolvimento de áreas outras da UNB, por exemplo, design, a engenharia. Isso eu acho que fortalece o quanto é importante, né, essa integração. Costureiros, cada um com a sua habilidade, com a sua capacidade, contribuiu como pôde, né? Eu acho incrível que, enquanto residente, fazendo parte desse processo, a importância da gestão de ter esse olhar macro e poder identificar as lacunas, identificar a ausência e poder fazer essa articulação inteira de pessoas de campos distintos juntamente com a comunidade. Então, aproximar a comunidade do hospital, isso é sensacional. Eu achei muito incrível tudo isso. E participar disso foi uma experiência única e estar dentro ali da gestão, acompanhando ali todo o processo, né, de questões mais burocráticas, como também já uma articulação mais interpessoal, porque exige ali um diálogo, uma conversa, uma negociação para se alcançar o objetivo, que é os equipamentos de proteção individual, que nesse contexto de pandemia tem se mostrado escasso em todo mundo, né? Então, o HB, nesse sentido, ele se destacou assim e a gente tem feito essa aquisição de maneira bem qualificada. Também ressaltar a participação na organização, né? Então, que a gente auxiliou um pouco na organização, né? Toda a logística para fazer com que esse EPI chegasse de forma segura no hospital e que conseguisse sanar um pouquinho dos problemas que o hospital estava passando naquele momento e conseguir resolver isso da melhor forma possível. Posso finalizar esse tema? Então, finalizando esse tema, a gente vai agora para o nosso último tema, que é falar sobre a importância da vivência no período de pandemia
para a formação dos residentes multiprofissionais em saúde, da residência multiprofissional em saúde. Sendo assim, eu passo a palavra para a Geisa Souza, que vai falar um pouco disso. Bom, gente, como eu já havia falado, eu estou no meu último ano da residência e tem sido muito enriquecedor para a minha experiência poder atuar nesse cenário atual, né? Tanto em poder vivenciar linhas de cuidados diferentes, né, diversas, e campos de atuação diversos, né, porque a residência ela tem como base a vivência prática, né, então é imprescindível que esse momento ele seja explorado da melhor maneira possível e ele se torne um potencializador do conhecimento teórico prático. Então, poder perpassar por esse momento e por diversos cenários agrega, né, muito conhecimento e muita experiência, então tem sido muito enriquecedor nesse sentido. Também, assim, as ações institucionais frente à pandemia, elas causaram muitas mudanças, né, no serviço, e mudanças bem significativas e aceleradas até, né, estava em constante mudança, e essa mudança, ela acabava requerendo da gente, assim, a gente conseguiu acompanhar, né, e requerendo adaptação mesmo, um pensamento mais resolutivo, específico, que atendesse às demandas, né? As demandas do paciente, as demandas da instituição, das equipes. Então, isso foi muito interessante. E esse processo ele possibilitou o uso do arcabouço teórico, né? Para a gente implementar o mais rápido possível um pensamento criativo, um pensamento assertivo, né? Para implementar as demandas dentro das demandas específicas desse paciente e contribuir com que esses pacientes eles fossem assistidos de acordo com as suas necessidades, né, da melhor maneira possível. É isso. Muito enriquecedor. E pensando assim no processo de formação do residente, né, desse desafio de estar se adaptando a esse contexto de transformações, como a Geisa colocou, né? Então, isso exige, na verdade, da gente, enquanto residente, uma capacidade de estimular ainda mais esse potencial criativo que está dentro de nós, né? E isso juntamente, claro, com todo o embasamento teórico que, conforme a Geisa colocou, que foi extremamente importante para que a gente pudesse embasar as nossas práticas e conseguisse ter um pensamento, uma visão mais crítica da realidade, né? Olhando assim o contexto, olhando as famílias, olhando o paciente e a sua vida. Então, o período da pandemia e, enfim, essa crise social, econômica, tudo isso tem nos mostrado uma capacidade de ter um olhar mais global de tudo aquilo que tem acontecido, né, nesse contexto. É interessante também, complementando a sua fala, a nossa articulação com as equipes, né, que estavam no serviço e com os demais residentes. Então, como a residência era multiprofissional, esse momento ele, uniu muito a gente nesse sentido de discutir o serviço, de discutir os casos, de discutir os pacientes com residentes de todas as áreas, né, da medicina, da psicologia, da fisioterapia e junto articular um plano terapêutico que atendesse melhor a demanda naquela área, naquele campo, daquele paciente. Então, isso é fundamental, assim, foi fundamental para que a gente conseguisse, né, nesse momento, assim, também estava todo mundo sob estresse, a gente conseguisse fazer o melhor para o paciente e para o serviço. Então, achei também muito interessante nesse sentido. Diferente um pouco da Geisa, né, que já é R2 e já passou um tempo, eu e o Antônio, que somos R1, nós entramos justamente no início da pandemia, né? A gente iniciou a residência logo no início da pandemia e pegar, além de a gente começar a entrar numa área nova, né, que é o contexto, a atuação da terapia ocupacional no contexto hospitalar, e ter todo esse aprendizado, ainda pegar toda essa situação de pandemia, pensando numa formação realmente está sendo muito enriquecedor e está sendo um aprendizado incrível em tão pouco tempo assim, de residência, né? Fico pensando o quanto que isso está sendo rico e o quanto isso está sendo proveitoso para a gente como forma de aprendizagem, da criatividade que a Geisa ressaltou, entre outras coisas. Assim, né? Então, isso é muito rico. Também conhecer todas as áreas que os terapeutas ocupacionais atuam aqui, né? Isso também eu achei muito interessante, assim, conhecer a gestão e poder vivenciar isso, a parte da reabilitação,
Então, assim, a parte da área da saúde mental, maternidade. Então, cada terapeuta ocupacional inserida no CT, a gente poder rodar e conhecer, né, esses setores, assim, o conhecimento de cada um e poder vivenciar isso, né, e ter esse aprendizado também, foi muito... eu acho que a pandemia trouxe assim, questões para a gente absolutamente novas, né? E nós, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente já tinha que ter uma preocupação assim, com a questão do recurso terapêutico que a gente ia levar e a biossegurança, né? E aí eu acho que agora ainda temos que ter uma preocupação, um cuidado ainda maior com essas questões. Então, acho que as questões de biossegurança, a análise dos recursos que vamos utilizar, tudo isso a gente está tendo que revisitar com mais cuidado, né? E como já foi colocado, né, pela Geisa, pelo Antônio e pelo Túlio, esse momento favoreceu o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Habilidades como a flexibilidade, resolução de problemas, a proatividade, criatividade, né? Então, esse momento permitiu isso pra gente, né? E a resiliência, eu acho que a gente acabou também aqui, todo mundo fazendo pra gente conseguir passar por esse momento, né? E eu vejo que tudo isso que a Fernanda está colocando, para a questão da formação, não fica só específico ao hospital universitário. Eu acho que vai dar ferramentas, né, e habilidades para que eles, no caso, né, que estão vivenciando isso, possam enfrentar outras situações, que eu não espero que seja uma pandemia, mas outra situação diversa da vida de vocês profissional, com mais tranquilidade, mais facilidade. Vocês vão ter vivenciado, né, tudo isso que a Fernanda falou, e isso vai favorecer qualquer outra situação diversa que vocês enfrentarem na vida profissional, né? Eu vejo também como um ponto positivo para o futuro, né, na questão da formação mesmo. Muito bom. Bom, gente, com isso nós finalizamos os nossos três eixos temáticos e finalizamos aqui o vídeo. Então, obrigado para aqueles que vão assistir o vídeo. É isso.